Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin e das principais criptomoedas com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 6 edições semanais, ele roda diariamente exceto às sextas-feiras, segundas cobrimos Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, terça-feira Ethereum EOS, UPAR EOS Ethereum, quarta-feira nós temos um mergulho tecnológico, quinta-feira os primeiros passos para quem está iniciando nesse mundo das criptomoedas, no sábado temos mercado e economia e no domingo a semana em revista, o que passou e o que esperar para a próxima semana. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Nesse primeiro gráfico nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin, cotada em Tether na Exchange OKEx. A gente vê aí a movimentação bastante expressiva que ela fez. Nós vemos aí que é uma movimentação com bastante volume e o volume ainda permanece elevado, ele fica indicado nessa reta colorida aqui ao fundo do gráfico, mas quem já está acompanhando a nossa análise há mais tempo já sabe disso, e a gente está rumando aí para a região aos 10K, então 10K, 10K5, uma região aí que a gente abandonou aí nessa queda, ficamos aí algumas semanas fora, mas conseguimos aí fazer essa aproximação e nós acreditamos aí que não temos mais grandes obstáculos, apenas os 10K5 de limite aí para a gente estar fazendo essa entrada. Nós já cruzamos os 10K uma vez, aqui o gráfico ele não mostra, a gente lembra só o fechamento diário. Então o prognóstico aí está bastante positivo, nós estamos numa tendência de alta, o momento também é altista, apenas aí nós estamos fazendo uma pausa, rente aí aos 9K4, 9K3, passamos aí o dia de hoje, mas nós estamos aí numa excelente configuração altista. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje, 969, o nosso software está puxando para baixo. Nós vamos mostrar isso aí no mercado. O intervalo admitido 8K9 e 9K4, nós acreditamos que a gente fique aí no hemisfério superior e bem próximo ao topo desse intervalo ao fechamento do dia de hoje, que ocorre exatos 1 hora e 30 minutos. Desde agora nós estamos aí 19 horas e 30, mas na OKEx a gente lembra é Hong Kong, é outro horário, então lá o dia já terminou, nós já estamos, hoje já é amanhã em Hong Kong. Nossa margem de erro 3%, evidentemente esse movimento aí elevado que teve os preços, claro, ele vai adicionar um erro, não tem como ser predito, mas há uma vez aí que a previsão ela vai acumulando aí os erros anteriores, ele deve convergir aí para os valores de costume. A gente lembra aí, nós estávamos aí em torno de 0,5%, então pode ver como foi fora do esperado, mas foi uma feliz surpresa. Vamos dar uma olhada nos outros ativos que nós preparamos para vocês. Hoje também tem Litecoin em Tether. A gente comentou ontem na análise aí da semana que ele tem que romper praticamente exatamente essa mesma linha aqui do canal de baixo que vem sendo desenhado. Ele precisa fazer esse rompimento, ele vai precisar um pouco mais de volume do que ele vem apresentando, mas ele consegue fazer isso. A gente acredita que após o rompimento ele retome aí uma linha de tendência. Quem sabe que a projeção dessa linha aqui nós já vamos mostrar nos gráficos a nossa visão aí mais clara sobre isso. Ele tem que fazer esse rompimento, retomar essa reta de alta, essa tendência de alta, e aí sim nós acreditamos aí que seguindo essa linha de tendência de alta ele consiga aí fazer movimentos aí maiores, não necessariamente essa linha, retornando ela quem sabe no futuro, mas essa aqui é a direção dos preços, mas ele precisa primeiro fazer esse rompimento, ou seja, fechar acima dos 60, mas nós achamos que isso está por vir, se não hoje, nos próximos 2 dias. Nossa expectativa para o final do dia de hoje é 57,8. Tethers no intervalo dos 55 aos 59, podem ver todo o intervalo abaixo dos 60, 13,55% a margem de erro, nós já sabemos por quê, 100% do que os preços estão variando aí nos últimos dias. Vamos dar uma olhada então no outro, Bitcoin Cash, para nossa expectativa aí também altista, ela aí está com volume aí maior do que os demais, relativo aí aos seus últimos 61 dias, nós logo vamos voltar ali o padrão para os 59, e nós estamos ainda então abaixo de uma reta muito importante que está fazendo a limitação, bastante próximo aos 280, nós já vamos mostrar isso, é um desafio aí para esse ativo fazer esse rompimento, e aí ele entra ali numa longa região de congestionamento que ele vai ter que romper para
tomar novas altas. Então, a gente vê aí um desafio aos 280 e outro praticamente aos 320, mais ou menos onde está o topo desse gráfico. Nossa expectativa para o final do dia de hoje, 267, no intervalo que vai dos 2,59 aos 2,74, 3,4 margem de erro, 84% do que os preços têm variado nos últimos dias. Essa aqui é a melhor predição das três. E a gente chama atenção aí, todos tiveram aí um excelente movimento, mas o movimento que a Bitcoin Cash fez foi mais elástico. A gente já vem comentando aí a extrema resiliência que esse ativo tem, ou seja, ele cai, mas ele se recupera com uma facilidade muito grande. Vamos dar uma olhada aí no mercado agora. Começamos nosso giro direto aí do mercado. A gente tem aí Bitcoin cotada em reais pela plataforma TradingView, dados de fechamento aí da exchange Mercado Bitcoin. Nós estamos aí no tempo de 60 minutos. A gente vê aí os preços aí oscilando logo abaixo ali dos 38, logo acima ali dos 36. Então, a gente vê essa faixa aí segurando os preços, eles estão aí, quem sabe, tentando os 38K num viés altista percebido aí no mercado lá fora. Do contrário, eles devem ter os 37K como suporte, perdendo eles os 36. Em último caso, nós temos aí um suporte mais forte em 35, que a gente acredita que ele segure em eventuais testes, caso venha a ser testado. Então, nossa perspectiva é altista, mas nós não esperamos por enquanto uma alta acima dos 39K, em função aí dessa barreira importante que tem. Ela foi testada aí naquela alta forte aí logo antes, no final do dia 25, como mostra aqui no gráfico, mas os testes aí não tiveram sucesso. A gente retornou rapidamente, foi o final do movimento extremo, e a gente está construindo então esse momento num período maior de tempo. Vamos dar uma olhada então na Bitcoin cotada em Tether. A gente está acima aqui os preços da Binance, a gente está acima da LTB, a famosa LTB, a invicta LTB. Ela perdeu essa batalha depois de ganhar as outras 5. Esta sexta, então, nós tivemos aí sucesso. A gente venceu a LTB, estamos acima dela, é essa que aparece aqui, rompida, essa reta vermelha, LTB, é aquela que vinha nos limitando desde os 14K, isso é um sinal muito importante. A gente tem os 10K5 aí para romper e entrar então na região de congestionamento, aquela que nós identificamos há tanto tempo, que, como diz o poeta, eu nem me lembro mais. Então, a gente está arrumando a ela, nós acreditamos aí que numa retomada aqui desse movimento, a gente reencontra aqui essa tendência de alta que vem sendo desenhada aqui logo após o teste ALTB por cima. A gente vê que essa linha deve ser retomada, isso nos colocaria ali diretamente acima dos 10K, aos 10.250, e a partir dali a gente retoma então essa LTA invisível, não representada aqui no gráfico, mas a gente enxerga isso podendo acontecer, e isso vai ser o que libera então a Litecoin para fazer a sua movimentação também. Aliás, falando nela, a gente vê aqui essa movimentação, a gente chama atenção aqui para o fundo que foi feito aqui no início do dia 25, depois a gente vê aqui do dia 26 para o dia 27 aqui também uma base com inclinação positiva, dá para se desenhar uma LTA imaginária ali. Essa LTA tem que ser recuperada e a gente acredita que o movimento equivalente ao que a gente acabou de comentar na Bitcoin em Tether acontece aqui, que coloca a Litecoin aos 62. A partir dali, ela segue num movimento altista de acordo com essa LTA, essa linha de tendência de alta, que passa ali pelos fundos ali no dia 25 e no dia 26, seguindo aí com a inclinação da reta 26, 27. Essa é a declividade que deve ditar os preços como uma base. Ele pode se estender dela para trades rápidos, depois ela deve voltar então até essa LTA, e seguir então uma ascensão. E aí, claro, Bitcoin Cash, que a gente não comentou ontem, a gente começa aqui então com o gráfico diário. Nós vemos aqui 3 retas aqui limitando as nossas movimentações, que a gente identificou há pouco. Nós vemos aí aos 280, a gente tem uma região horizontal aqui para ingressar nela, que foi, a gente chegou a fazer um teste nela, mas não conseguimos nessa movimentação recente. Nós temos aí logo acima dos 400 também uma outra barreira, e aí finalmente aos 520
a última barreira que aí nos libera para novas altas. Mas como novas altas a partir dos 520, sim, a Bitcoin Cash chegou a valer $4.000. Ela está a menos de $300. Então nós estamos aí a menos de 10% do que outrora se valia, em torno de 8%, 7%. Então, o que acontece? Existe um espaço bastante grande. Claro que se a gente olhar no gráfico, a Bitcoin Cash vai ser apenas a ABC, porque ela teve aquele fork mal feito, onde surgiu a Satoshi View. Então, surgiu essas mutações criptográficas, e aí então nós temos aí essa perda de valor, e pior do que isso, é perda dos dados, porque a gente perdeu esse histórico. Mas se a gente for juntar então fazer a conciliação com os dados antigos, antes do fork, a gente vê que ela teve um pico ali aos $4.000, então ela está aí bastante depreciada em relação àquele topo. E aí, por fim, no gráfico de 1 hora da Bitcoin Cash, nós temos aí ela fazendo esse movimento na declividade que a gente apontou para vocês. É essa declividade aqui que fica visível. Ela começa no fundo ali no dia 25, ela vem subindo com uma declividade suave. Ela teve um excesso que marcou o teste aos 280 e retornou a essa linha de tendência de alta imaginária, não aqui desenhada, e a gente vê aí essa continuidade rompendo aí os 280 para cima. Ela deve aumentar um pouco a declividade, recuperar a declividade original, porque agora ela segue sob pressão dessa resistência. Então, uma vez rompida, nós podemos esperar aí a ascensão, em especial aí o nosso ingresso na casa dos 290 é a confirmação disso. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Amanhã nós temos Ethereum, EOS e EOS contra Ethereum, seja o par EOS-ETH. Não se esqueça de assinar o nosso canal, ativar as notificações. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloquem suas perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Se alguma coisa que nós falamos vocês considerem interessante, claro, compartilhe. A gente agradece. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.